Graça e paz, queridos irmãos, convido-os a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Aqueles que tiveram possibilidade de estar na escola dominical, tivemos a oportunidade de meditar um pouco em Efésios 1. Eu acho que já fiz, não é? Estava a querer ajustar isso, já fiz as mãos. Efésios capítulo 6, e vamos ler dos versículos 6 a 20. Meditámos o início da carta e agora partimos para o final, e espero que, em especial para aqueles que tiveram possibilidade de estar na escola dominical, as duas mensagens possam não só fazer sentido, mas trabalhar juntas para um entendimento melhor da nossa fé e do nosso conhecimento de Deus. Efésios 6, 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém falar. Irmãos, se quisermos resumir esta carta, e o propósito desta carta, já o falámos na escola dominical, resumiríamos e diríamos, é formação de identidade. O que é que isto significa? Se os irmãos perguntarem, o que é que significa ser cristão? A resposta é a nossa identidade. E vimos na escola dominical um hino soberbo, os versículos 13 a 14 do capítulo 1, podem virar algumas páginas e mais uma vez lembrar, porque se queremos enquadrar e compreender esta carta e o texto que nós acabamos de ler, temos que ir lá, porque ele é o fundamento de tudo o que Paulo diz. Ele louva a Deus por todas as suas obras, vejam capítulo 1, versículos 13 a 14, desde a eternidade passada à eternidade futura. E Paulo deixa claro, e é muito importante para a nossa identidade, que a nossa salvação é obra exclusiva de Deus e que por isso mesmo, versículos 6, 12 e 14, o resultado é o louvor da sua glória. Porquê? Porque não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que Deus faz. E por isso cada vez que nós lembramos que somos o que somos, por aquilo que o Senhor fez, o resultado é o louvor da sua glória. Não olhamos para nós e para o nosso mérito, olhamos para o nosso Deus e, em particular, para o mérito do Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós. Somos lembrados que somos o que somos por aquilo que Deus fez. De que Deus é o autor e o ator da nossa fé. Ele é o autor, é aquele não só que inicia a nossa fé, mas é ele também aquilo que dizemos, como o autor aos Hebreus disse, o consumador, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. A nossa fé não é só uma dádiva do próprio Deus, mas que é Ele que aperfeiçoa a fé em nós. Que é somente pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E eu estou a citar o texto do capítulo 1. Vimos também que a nossa salvação tem um propósito. Versículo 6, 12, 14. O louvor da sua glória. Lembramos também que a eleição não é uma razão para o orgulho, porque esse foi o pecado do povo de Israel, achar que pelo facto de terem sido eleitos por Deus, confundirem as bênçãos de Deus com a sua virtude, mas que a eleição tem como propósito uma vida santa. E é por isso que temos o capítulo 6 também.
Se os irmãos virem o restante do capítulo 1 até ao final do capítulo 3, Paulo está a lembrá-los de várias formas da sua identidade, da sua união com Jesus. Com base, obviamente, nas verdades do hino que Paulo tinha dado no capítulo 1, versículos 3 a 14. Paulo lembra-lhes da sua salvação, que a salvação não é só algo abstrato, mas que veio a eles. E Paulo sabe isto, versículo 15, porque Paulo reconhece que eles foram salvos, porque a sua fé e o seu amor é evidente. E depois temos os capítulos 4 a 6. O apóstolo Paulo passa então, como é que esta identidade passa a ser visível? Paulo quer exortar a igreja da cidade de Éfeso a viverem de forma consistente com a sua fé, a sua nova identidade. Como vimos na escola dominical, a salvação é dada com um propósito. E se esse propósito não é visível, não é possível reclamar que alguém é salvo. Se a nossa fé não é visível, biblicamente, e de acordo com o que Paulo está a ensinar, então ela não existe. O facto de nós reclamarmos que temos fé, se ela não é reconhecida de forma visível, é uma falsa reclamação. Não o podemos fazer. Vejam capítulo 4, versículo 1. É a transição entre a sua identidade, aquilo que eles são, para a forma como isso se torna visível. Rogo-vos, pois, ou seja, com base naquilo que eu já vos disse, com base naquilo que vocês são, rogo-vos, pois, o preso do Senhor. E há aqui um trocadilho, porque Paulo já lhes tinha dito que eles antes estavam mortos e submetidos ao poder do pecado, e ele está a dizer que eles já não estão mais, que eles pertencem a Deus. Portanto, Paulo está a apontar para a sua própria identidade. Ele diz, rogo-vos, pois, por causa do que vocês são, eu, que sou como vocês, sou preso do Senhor. Ele não está a dizer isto como um lamento. Ele está a dizer que a minha vida, e eu sou o que sou, e vivo para o meu Deus, para o meu Senhor Jesus Cristo. E depois diz, rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Se é verdade que fomos justificados pela fé, ou seja, que nós já não temos a culpa do pecado, isto não significa que o pecado ainda não exerce poder sobre nós. Isso é uma evidência, não é? Ou alguém aqui reclama que nunca peca. Ok? Nós afirmamos, como Lutero dizia, que somos simultaneamente justos e pecadores. Justos, porque nós estamos justificados em Jesus, nós já não carregamos mais a culpa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo é uma evidência que nós somos pecadores, porque o pecado ainda exerce poder sobre nós. Mas o facto é que se a justificação é uma dádiva instantânea, se alguém está unido a Jesus, se alguém confessou os seus pecados, não carrega mais a sua culpa, essa culpa não é mais sua, porque ela foi carregada por Jesus naquela cruz, ela foi castigada naquele momento, é-nos dada num momento esta palavra que nós chamamos justificação. Deus olha para nós como se nós fôssemos justos, como se nós fôssemos plenamente obedientes, mas Ele faz isto porque estamos unidos a Jesus e Ele foi obediente. É Ele de quem o próprio Pai diz, é Ele de quem eu me agrado. E é nesse prazer que Deus olha para nós com prazer. Não porque nós já somos perfeitos, mas porque Jesus é perfeito. Mas por outro lado, se é verdade que nós já somos justificados, aquilo que nós chamamos o processo de santificação significa que o tornar-nos perfeitos é um processo gradual, em que nós procuramos mortificar o pecado todo o dia para vivermos para Ele. E Paulo exorta-os, é isso que ele faz dos capítulos 4 a 6. Paulo exorta-os a perseverarem nesta batalha, porque se é verdade que já não têm culpa do seu pecado, o facto é que o pecado ainda tem poder sobre eles. Vejam no capítulo 4, no início Paulo começa por exortá-los à unidade. E a unidade porquê? Porque é a representação da fé que os une. Eles não são mais indivíduos que fazem as coisas como querem. Eles fazem parte de uma família porque estão unidos a Jesus. Existe um só Deus, uma só fé, um só batismo.
E ao mesmo tempo porque a salvação tem um propósito, se os irmãos virem na segunda parte do capítulo 4, a Igreja vive para cumprir esse propósito em cada pessoa. Somos salvos de quê e para quê? Somos salvos de não vivermos mais para nós mesmos, de não vivermos mais para o pecado, mas para vivermos para Ele, para sermos cada vez mais como o Senhor Jesus. E é por isso que Deus dá dons à Igreja, para nós nos podermos encorajar e ensinar uns aos outros, para podermos ser cada vez mais como o nosso Senhor Jesus. Agora, como é que isso acontece de forma visível? A partir do final do capítulo 4, Paulo dá exemplos do que isso significa. E para tornar algo real, Paulo diz que a nossa nova identidade, este processo de santificação, pode ser comparado a mudar de roupa. Não vivam mais, diz Paulo, como vocês viviam antes. Ele utiliza a expressão do velho homem e do novo homem. Daquilo que nós éramos antes e do que somos hoje. E esta é a ilustração que Paulo dá. Nós temos que despir o velho homem e temos que vestir o novo homem. Nós já não fazemos parte, já não temos a mesma cultura. E como não temos a mesma cultura, temos uma nova identidade, também já não nos vestimos da mesma maneira. Nós tiramos as roupas velhas e progressivamente pomos roupas novas. Começa a ser, vejam que esta ilustração é também visível. Passa a ser visível pelo nosso comportamento e pela forma como nos comportamos que de facto fomos salvos daquela vida. De que de facto podemos reclamar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Eles têm de tirar essa velha forma de viver. Em vez de mentira, diz Paulo, há verdade. Em vez de roubo, existe trabalho e generosidade. Em vez de maledicência, as palavras da nossa boca devem servir para ajudar os nossos irmãos e irmãs a serem como Jesus. E ele dá exemplo após exemplo. Tirem e ponham. Tirem e ponham porque vocês são novas pessoas. Têm que deitar fora as vossas roupas velhas. Já não faz sentido vestirem-se dessa forma. E finalmente o que nós vemos depois, uma exortação final. Vejam agora capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, e a ideia é esta, por último, permitam-me fazer uma exortação final. Resumindo tudo o que dissemos até este momento. Paulo dá uma nova ilustração. Esta ilustração final para que eles possam compreender melhor. Paulo exorta aquela igreja a colocar uma armadura. Paulo sabe que a fé cristã não é uma vida feita de facilidade. Paulo sabe por experiência própria que a luta contra o pecado é difícil e por vezes é suja. E irmãos, isto é importante nós lembrarmos, porque por vezes esquecemos, a vida cristã não é uma fé triunfalista. A luta contra o pecado num mundo caído não é um mar de rosas e de risos. E às vezes nós temos problemas porque temos expectativas que são erradas em relação à nossa fé. A fé cristã é uma vida de altos e baixos. Entendam, irmãos, que a grande certeza do cristão não são as circunstâncias da sua vida. A grande certeza do cristão não é sequer a sua fé ou a sua virtude. A grande certeza do cristão é o Senhor Jesus Cristo e a certeza de que no meio das lutas desta vida, a vitória na guerra está garantida porque Jesus a conquistou ao dar a sua própria vida. Entendem, irmãos? Muitas vezes nós achamos que somos mais abençoados por Deus quanto mais materialmente prósperos nós somos. Ou quando mais nos sentimos melhor. E isso não é a fé cristã. E esta imagem da armadura aponta-nos para uma luta. Paulo não está a querer esconder as dificuldades desta vida. Paulo não está a dizer que a vossa identidade está nas vossas circunstâncias, mas de que a vossa vida é uma vida de uma guerra. E por isso, irmãos, esta é a nossa certeza. É a certeza do poder de Jesus, de que a confiança não está em nós, está nele. A nossa confiança não está nas circunstâncias da nossa vida, está no nosso Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez. Por isso este texto ensina-nos, lembra-nos e exorta-nos a alguma coisa. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar de que somos soldados e de que a vida é cheia de batalhas. Irmãos, uma coisa difícil para nós, em especial no mundo ocidental, porque nós não queremos, e sei que provavelmente poderei chocar alguns, mas nós vivemos num mundo próspero. E vivemos num país rico, se os irmãos olharem para o mundo como um todo e para a história. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer e abraçar o facto
de que o sofrimento não é uma exceção nesta vida. Nós vivemos num mundo caído e o sofrimento, não o bem-estar, são a norma neste mundo. Enquanto vivermos neste mundo, não devemos esperar o contrário. E é por isso que a fé cristã é vivida em esperança e que nós dizemos que vivemos em esperança. Porque, como Paulo diz aos Romanos, esperança que se vê não é esperança, mas nós esperamos o que não vemos. E muitas vezes, irmãos, temos expectativas erradas porque queremos uma esperança que se vê. Mas uma esperança que se vê não é esperança. Nós vivemos no meio do sofrimento com a esperança do regresso do nosso Senhor Jesus. Por isso, enquanto vivemos neste mundo, vivemos em esperança e temos de abraçar o facto de que sofremos até que o Senhor volte. Mas somos infelizmente tentados a pensar que, mais uma vez, somos mais abençoados por Deus quando nos sentimos bem ou quando somos prósperos materialmente. Numa sociedade que valoriza a recriação, o bem-estar pessoal, e enquanto usufruímos as boas coisas deste mundo, podemos facilmente esquecer-nos do que é mais importante e do que está realmente em causa. O que está realmente em causa e que Paulo está a chamar a sua atenção é de que vivemos numa constante batalha espiritual pelas nossas almas. E Satanás especializou-se na distração. Satanás adora pessoas distraídas porque pessoas distraídas são mais facilmente tentadas. Mas o cristão sabe que vive numa batalha espiritual constante e sente tanto o perigo como a urgência. Vejam a linguagem associada a uma imagem de guerra. Fortalecei-vos, revesti-vos com toda a armadura de Deus. Estejam firmes. A exortação de Paulo assume que a igreja está em guerra. E quando nós não reconhecemos que estamos em guerra, ou vivemos distraídos com as nossas ocupações, Satanás esfrega as mãos e sabe, estes são fáceis de ser tentados, porque não reconhecem o perigo. E por isso, nesta guerra, número 2, nós precisamos lembrar quem é o inimigo. E esta é uma grande dificuldade que nós temos também, porque nós tendemos a viver com base nas coisas que nós vemos. Mas vejam o que Paulo diz. Porquê é que temos que pôr esta armadura? Porque, versículo 12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Paulo está a dizer, os vossos principais problemas não são as circunstâncias da vossa vida. Os vossos principais problemas não são as pessoas à vossa volta. Ele diz, versículo 12, mas sim o quê? Temos de lutar contra o quê? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, Satanás e os seus anjos desejam que nós pensemos que os nossos maiores problemas são circunstanciais. Sabem o que é que somos tentados todos os dias em cada problema que nós enfrentamos? Se eu tivesse um melhor trabalho. Se eu tivesse um melhor patrão. Se eu tivesse melhores colegas de trabalho. Se eu tivesse um melhor pastor. Se pelo menos a minha igreja fosse melhor. Se pelo menos o meu marido fosse melhor. Se pelo menos os meus filhos. Entendem, irmãos? Satanás deseja que nós pensemos que os nossos problemas e tentações estão fora de nós. São circunstanciais. Satanás deseja que nós procuremos culpa à nossa volta. E é por isso que as pessoas estão sempre a acusar-se mutuamente. Mas os nossos problemas não são circunstanciais, nem estão fora de nós próprios. A palavra de Deus ensina-nos claramente que o nosso maior problema somos nós próprios. É o nosso pecado e o nosso próprio coração. E é aí que a verdadeira guerra está a ser travada, irmãos. O nosso verdadeiro inimigo não é o nosso patrão, não é o nosso colega, não é o nosso pastor, não é o nosso irmão da igreja, pai ou esposo. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Como o texto diz, é o maligno. São as suas ciladas e os seus dardos inflamados. E o seu alvo não é nada mais do que o nosso coração. Por isso, irmãos, número 3, nós precisamos lembrar em quem estamos e com que poder estamos a lutar. Vejam os versículos 10, 11 e depois 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem ou em quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar
firmes. Irmãos, esta passagem em Efésios é uma das mais conhecidas de todo o texto bíblico, especialmente para aqueles que nasceram no meio da igreja. Quantas vezes, enquanto crianças, pelo menos para aqueles que nasceram no seio da igreja, ouvimos falar sobre a armadura de Deus? E normalmente tínhamos aquela ilustração do soldado romano com a sua armadura e íamos a cada ponto sobre aquilo que significava. Lembram-se, irmãos, pelo menos aqueles que nasceram na igreja, esta é uma passagem que é muito conhecida. E eu não nego, irmãos, não nego que essa imagem que nós temos na nossa mente, eu direi que para a maioria, especialmente aqueles que conhecem esta passagem, que cresceram na igreja, cada vez que se lê esta passagem, pelo menos na minha mente, vem-me a imagem do soldado romano. Mas, embora essa imagem seja interessante e útil, eu gostaria de vos dizer algo que é uma explicação que me parece melhor e mais bíblica. Na Bíblia, sabem, irmãos, Paulo não é o primeiro a usar esta linguagem de guerra espiritual. Esta é uma linguagem bíblica. Paulo não é original nesta sua imagem. Esta imagem, na realidade, é encontrada no Velho Testamento, em especial e em particular no profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, o Messias prometido por Deus para salvar o seu povo é representado como um soldado. E um soldado com uma armadura. Vejam, por exemplo, Isaías 11, 4 e 5. Diz assim: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara ou com a espada da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. É um soldado com uma armadura. Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Lembrem-se que esta passagem é escrita num contexto de guerra de Deus e do seu povo com os outros povos. Isaías 59, 17. Porque, e falando sobre o Messias, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou as vestes da vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. O que é que eu quero em primeiro lugar dizer, queridos irmãos e irmãs? Antes de ser nossa, a guerra é uma guerra de Deus. É Deus quem luta por nós. É através do seu Filho que ele garante que a guerra está ganha, mesmo que ainda tenhamos de lutar várias batalhas. É ele que garante que iremos sobreviver e que sairemos vitoriosos. Deus não nos envia para a guerra com as nossas próprias forças. Deus diz, eu luto por vós. Irmãos, eu não digo que nós ganharemos todas as batalhas. Isso não é verdade. Mas temos a certeza que a guerra está ganha porque ela foi ganha por Jesus na sua morte e ressurreição. Entendem, irmãos? Essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança. E é por isso que Paulo diz, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força e o poder são dele, não são nossos. Todas as peças desta armadura apontam para a sua força e para o seu poder. É a sua verdade, a sua justiça, o seu evangelho, as boas novas, a fé, a salvação, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a oração. Entendem, irmãos? É que toda esta armadura tem a ver com Deus, não tem a ver connosco. Como dissemos na escola bíblica dominical, de que Deus é o autor e o consumador da nossa fé. É Deus quem luta por nós em primeiro lugar. Nós não somos enviados para a guerra com as nossas próprias forças para tentarmos sobreviver. Por isso, diz Paulo, fortalecei-vos no Senhor, que o Senhor Jesus seja a vossa força no poder que o Espírito Santo vos dá. Não é o vosso poder, é o poder do Senhor Jesus. Paulo fala de um poder que não vem de nós próprios, vem do próprio Deus. É o mesmo poder que, se os irmãos forem outra vez a Efésios 1, na segunda parte de Efésios 1, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que diz Paulo, que também trabalha em vocês. Entendem, irmãos? Paulo não está a dizer provem-se a vocês mesmos. Paulo não está a dizer vocês são capazes. Paulo não está a dizer vocês têm essa força dentro de vós mesmos. Nem sequer Paulo está a utilizar o famoso adágio Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos.
Não é isto, irmãos. Paulo já tinha de forma clara ensinado que a salvação, incluindo a nossa santificação, é algo que Deus faz. Não é algo que nós alcançamos no nosso poder. Mas então em que ficamos, irmãos? O que é que então nós somos chamados a fazer? Porque de facto somos exortados a alguma coisa. Somos exortados não a cruzar os nossos braços. Não a esperar simplesmente pelo que Deus faz. Isto é o que somos chamados a fazer. Número 1. Somos ordenados, é uma ordem. A igreja é ordenada a estar firme na batalha, não a ganhar a guerra. São duas coisas diferentes. Nós somos ordenados a estar firmes na batalha, não a ganhar a guerra, porque essa guerra já foi ganha. Primeiro notem, irmãos, que Paulo está a dar uma ordem à igreja. Ele não está a sugerir, Paulo ordena à igreja, porque ele espera que a igreja faça alguma coisa. Ok? Deus espera que nós possamos agir. Os mandamentos de Deus e a responsabilidade humana não negam a soberania de Deus, como muitas vezes nós colocamos uma contra a outra. Os mandamentos de Deus lembram-nos de que Deus espera que o obedeçamos, que essa é a sua vontade, com base naquilo que ele faz. Se alguém diz que ama a Deus e diz que não tem de lhe obedecer porque a sua salvação não depende das suas obras, é porque ainda não percebeu nada da fé. Pelo menos da fé verdadeira e da fé cristã. Entendem, irmãos? Como Lutero disse, a fé cristã é viva e inquieta. A fé cristã não é passiva e inoperante, porque ela é dada com vista à obediência. Fé. Lembrem-se do que significa fé. Fé significa confiança. Por isso, não existe fé sem confiança, porque fé é confiança. E a confiança é algo muito prático. Dependermos de Deus é uma ação, não é algo passivo. Estar firme numa batalha não significa estar parado. Permanecer firme numa batalha envolve tanto ações defensivas como ofensivas. Somos ativos tanto em mortificar o pecado na nossa vida, como em obedecer a Deus. Esta é a nossa batalha. Defendemos-nos e mortificamos o pecado na nossa vida e agimos de forma a obedecer a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Em segundo lugar, irmãos, somos ordenados a colocar uma armadura. Vejam os versículos 14 a 17. Eu não vou ler, mas vou mencionar estas peças desta armadura. É a verdade, que é o cinto, é a justiça, que é a couraça, é o evangelho da paz, que é o calçado, é a fé, que é o escudo, é a salvação, que é o capacete, é a palavra de Deus, que é a espada, e é a oração, que, permitam-me dizer, é a nossa atitude, porque sabemos que dependemos de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Irmãos, como já mencionámos, lembrem-se disto. Paulo não é o original na imagem do soldado de Deus com a sua armadura. Isaías, inspirado por Deus, tinha profetizado séculos antes acerca daquele que Deus tinha escolhido para salvar o seu povo. No capítulo 11, diz Isaías, este Messias usaria a sua espada, que saía da sua boca, que era a palavra de Deus, sai da sua boca, ela é dita. É a justiça e a verdade, que seriam os seus cintos. No capítulo 52, o escolhido de Deus correria para anunciar as boas novas, tendo este calçado. No capítulo 59, a justiça é a sua couraça, a salvação é o seu capacete. Agora lembrem-se, irmãos, Paulo foi educado numa escola judaica, numa das melhores escolas judaicas. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele sabe que ao mencionar estas coisas é a ilustração de Isaías que lhe vem à mente. Irmãos, este escolhido de Deus haveria de usar a sua armadura. Ele haveria de ser justo, fiel, gracioso, salvador e zeloso na sua missão, como vemos em Isaías. E foi isso mesmo que o Senhor Jesus cumpriu de forma perfeita. Entendem, irmãos? Ele foi fiel ao Pai toda a sua vida. Ele foi justo em tudo aquilo que fez. Ele sempre falou a verdade porque Ele mesmo é a verdade. Ele anunciou as boas novas de salvação porque Ele mesmo é a nossa salvação. A palavra de Deus esteve sempre na sua boca porque Ele mesmo é a palavra viva de Deus. E Ele foi um homem de oração cheio do Espírito Santo, que agradou ao Pai em cada momento. Entendem, irmãos? Quando Paulo está a falar nestas coisas, a primeira coisa que ele deseja
é que nós pensemos no Senhor Jesus, não em nós. O que Paulo deseja é que nós sejamos mais como Jesus, aquele que foi o soldado de Deus perfeito. Mas lembrem-se, irmãos, que Paulo não está a dizer vocês têm de ser capazes de ser como Jesus. Não, antes pelo contrário. Não é porque nós somos capazes, mas porque Jesus foi capaz. É porque olhamos para Jesus que nós acreditamos que é possível vencer o pecado. Porque se olharmos para nós e para os outros, nós dizemos esta batalha ou esta guerra é impossível de ser ganha. Mas olhamos para Jesus que foi o único capaz de o cumprir. Jesus é a prova e o exemplo de que a luta contra o pecado é possível de ser vencida, porque ele a venceu. Ao usar a imagem do soldado de Deus em Isaías, Paulo está a dizer: olhem para Jesus, porque ele é o autor e o aperfeiçoador da vossa fé. Olhem para Jesus, porque foi ele que deu a vida em vosso lugar. Olhem para Jesus, porque ele é capaz de vos proteger do mal e de garantir que se mantenham firmes. Olhem para Jesus, porque é nele que vocês podem confiar toda a vossa vida. Procurem ser como ele, na certeza que ele vos dará o poder para progressivamente ser mais como ele. Queridos irmãos, como Paulo disse à igreja em Corinto, não recebamos a graça de Deus em vão. Jesus morreu para nos libertar do pecado e dá-nos hoje o poder de mortificarmos o pecado para vivermos para ele. Irmãos, lembremos-nos de quem éramos e de quem somos por causa do que Jesus fez. Lembremos-nos que estamos em guerra. Lembremos de que o que realmente está em causa são as nossas almas, porque tudo neste mundo haverá de passar. Aquilo que nós temos haverá de passar, as nossas carreiras haverão de passar, as nossas posses haverão de passar, mas uma coisa não irá passar. É que todos os que estão aqui presentes e todas as pessoas no mundo haverão de se apresentar perante Deus para dar contas. É a nossa alma que está em causa. E por isso, irmãos, lembrem-se de que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. E lembrem-se do seu poder. E ao mesmo tempo, lembrem-se de que o nosso Senhor Jesus é maior que o nosso inimigo. Olhemos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Lembremos-nos que ele é a nossa referência, é também o nosso exemplo, mas também é aquele que não só nos diz, não só mostra o exemplo, mas que é capaz de nos dar a força para vencermos. Lembremos-nos também que ele é o único capaz de o fazer, de que temos a responsabilidade de obedecer. Mas é para ele que nós olhamos, porque sabemos que nós não somos capazes. Por isso, uma exortação final e louvor a Deus, porque é assim que nós devemos terminar. Judas 24 e 25. Ouçam bem, irmãos, porque é a nossa segurança, é a nossa fé. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém.